Você está começando a pintar em aquarela e está perdido nesse monte de informações que tem disponível na internet? Então quem sabe esse vídeo seja para você. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Maria, aquarelista e ilustradora, e hoje eu vou falar sobre 10 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a pintar em aquarela. Então vamos logo para as dicas. Dica número 10. Algo que eu acho muito importante é a gente ter outros artistas como referência. O que eu fazia quando eu comecei a pintar em aquarela era ter muitos artistas de diversas áreas como referência. E aí, sabe aquele ditado? Tu tem dois bancos, tu acaba sentando no chão? Era isso que acontecia, eu não conseguia aprender com muita eficiência. Eu poderia aprender com mais eficiência se eu focasse em um, dois artistas, se eu pelo menos definisse um nicho que eu gostava de pintar. E eu não fiz isso, demorou muito tempo. Então eu comecei a pintar landscape, paisagens, eu pintava, sempre gostei muito de botânica, então eu seguia pessoas que pintavam botânica. O que é muito importante tu ter bastante referência, ainda mais no início, quando tu não sabe muito bem do que é que tu gosta, mas é muito, muito mais importante que tu foque. Então, vamos usar um exemplo assim bem hipotético. Digamos que você começou a pintar em aquarela e você gostaria de seguir uma pessoa que pinta pets em aquarela. Vamos pensar em alguém. Ana Wilhelm. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Aí tu coloca lá na internet, tá? No Instagram. Então tu vai começar a seguir a Ana no YouTube, vai começar a seguir a Ana. E aí tu vai conseguir olhar os materiais que a Ana usa, as técnicas que a Ana usa, tu vai assistir os vídeos da Ana, tu vai escutar as dicas da Ana, tu vai ver como ela pinta. E aí o que vai acontecer? Tu vai aprender com uma pessoa, como se ela fosse tua professora ou teu professor. Tu pode fazer isso com mais de um artista, com mais de uma referência, mas é muito importante que tu foque. E esse focar eu não fiz no início e eu sinto que isso fez diferença quando eu comecei a fazer. Dica número 9. Escolha um papel de qualidade. Quando eu comecei a pintar, eu não investi em papel de qualidade. E aí, muitas vezes, eu não conseguia chegar no resultado que eu estava desejando chegar e eu achava que o problema estava comigo, com a minha técnica, quando na verdade o problema estava com o papel. Existe um monte de papéis para aquarela, existe papel hot press, existe papel cold press, existe papel 100% algodão, existe infinitos tipos de papel. Uma determinada marca consegue fazer papéis muito diferentes e que vão te apresentar um resultado final bem diferente dependendo do papel. Dica número 8. Escolher os pincéis certos para ti. Assim como o papel, escolher os pincéis certos para ti é muito importante, porque se tu fores pintar, vamos de novo usar o meu exemplo. Eu comecei a pintar landscape, tá? Então eu aplicava bastante água em toda a folha, tá? Era importante que eu usasse um pincel grande que carregasse bastante água para fazer essa primeira aplicação de água e depois para fazer a primeira aplicação de tinta. Como eu não usava um pincel, aliás, grande o suficiente, ficava aquela marca, tá? Ficava aquela marca do meu pincel fino. Digamos que eu usava esse pincel aqui, tá? Era um até menor, quando na verdade eu precisava usar um que era 3 vezes mais que esse. Eu precisava usar um pincel maior que esse, tá? E eu não usava. Então cada vez que eu aplicava tinta, ficava aquela marca do pincel. E isso secava e ficava aquelas listras e eu não entendia o porquê. Eu achava que eu não estava aplicando no tempo certo, eu estava fazendo alguma coisa errada. Quando na verdade, se eu tivesse começado a pintar com pincéis maiores para aquilo que eu fazia na época, eu teria tido resultado, teria me frustrado menos também, teria me irritado menos, teria me poupado tempo. Então é importante que tu escolha os pincéis certos.
Hoje em dia que eu pinto pets em aquarela, eu utilizo pincéis redondos de diversos números, tá? Eu uso o pincel número 6, número 4, pincéis que carregam bastante água, pincéis 1 ou 0, 0.0 para fazer detalhes. Então é importante que tu o compre, né? Invista em pincéis bons, de qualidade. Eu uso pincéis sintéticos, eu não uso pincéis de cerdas natural. Mas é importante que, independente da marca, tu escolha o pincel certo para ti, tá? Precisa fazer esse investimento, investir também um tempo para te fazer essa busca, para te descobrir qual é o pincel certo para aquilo que tu tá pintando. Por isso que é importante voltar lá para a dica número 10, de ter uma referência, de ter algumas referências que possam te ajudar nesse processo, vai facilitar muito a tua vida. Dica número 7. Essa aqui é uma das mais importantes na minha opinião. Quando eu comecei a pintar aquarela, eu queria ver resultado. Então, eu tinha um artista como referência e eu sentava junto com ele, né? Ele lá na tela do computador, eu cá, e ele ia dizendo o que ele ia fazendo e eu ia fazendo ao mesmo tempo. E quando ele terminava, eu queria que o meu resultado fosse o mais parecido possível com o dele. Se não fosse, eu me frustrava. O que eu acho que eu poderia ter feito? Eu deveria... Vai, moto. Obrigada. O que eu acho que eu deveria ter feito é ter começado do zero. Começar lá na teoria das cores, misturar tinta, misturar as tintas em aquarela. A técnica de aquarela funciona muito diferente da acrílica e da óleo, que eu já tinha visto como é que funcionava. A aquarela era totalmente nova para mim, então eu deveria ter começado do absoluto zero. E aí ver esse meu progresso, não ter ido direto para a prática. Claro que eu concordo que a prática faz tu aprender, mas eu teria poupado tempo e a questão da frustração é muito importante. Eu me frustrei bastante quando eu comecei a pintar, porque eu queria chegar no resultado, mas eu não tinha preparo ainda para chegar naquele resultado. Então é importante ser humildão e pensar, não, eu tô aprendendo algo, eu tô começando do zero, então eu vou aprender do zero, vou buscar informações e referências da base mesmo, porque quanto mais forte for a tua base, melhor tu vai ser, um artista mais preparado tu vai ser, tu vai olhar para tua paleta de cores e vai dizer, esse azul aqui com esse amarelo aqui vai me dar um verde mais frio, esse azul aqui com esse amarelo aqui vai me dar um verde mais quente. A gente começa a desenvolver isso com a prática, mas é importante que tu tenha essa base bem preparada, digamos assim. É bem importante, não esquece disso, essa é uma dica importante. Dica número 6. Quando eu comecei a pintar, eu usava um jarro só de água. Eu usava um jarro bem pequeno, esse aqui, copo de requeijão, tá? Não era exatamente esse, mas era tipo esse. Assim que eu limpava o meu pincel pela primeira vez e eu estivesse usando uma cor forte, a água ficava toda daquela cor. Então, digamos que eu tava usando, sei lá, uma cor intensa, Payne's Gray, tá? Que é um escuro. Ele deixava a minha água totalmente escura. E aí o próximo passo era pintar usando o Yellow Lemon, que é uma cor bem fraquinha, um verde bem fraquinho, um amarelo, na verdade, bem fraquinho. E eu misturava a água suja com aquele amarelo, eu ficava com o verde no final das contas, não com o amarelo que eu queria, eu ficava com uma cor estranha. Aí eu tinha que ir lá limpar. Aí eu comecei a usar um maior. Também não funcionava, porque aquela água era água de limpar o pincel. E a gente esquece que a gente precisa limpar o pincel, mas a gente também mistura a água com tinta para fazer novas cores. Então o que eu comecei a fazer? Isso foi dica de uma artista que eu adoro também. 2 jarros de água. E tem artistas que usam 3 ou 4 jarros de água. 2 pra mim tá bom. Ainda mais pro que eu faço hoje, 2 tá de bom tamanho. Um cheio de água pra limpar o pincel, um pequeno pra fazer essa mistura de tinta. É muito importante isso daqui, tu vai ver resultado, tu não vai te estressar, porque uma coisa muito difícil de fazer é fazer a mistura certa de cores, é chegar naquela cor, né, da referência.
a gente tem dificuldade de chegar, ainda mais com a água suja. Aí vai ser bem mais difícil. Então, essa dica é bem importante. 2 jarros de água ou mais. Dica número 5. Usar papel toalha ao invés de papel higiênico. Eu por muito tempo, e às vezes eu vou lá, né, e pego um rolo de papel e quando vê eu tô usando papel higiênico. Não pode, é ruim. Despedaça o papel higiênico, solta uns pelinhos e vai fazer diferença no teu trabalho. Tu vai ver aqueles pedacinhos, vai parecer que o teu papel tá se despedaçando, quando na verdade é papel higiênico. Então, o ideal é papel toalha. Tem até gente que usa tecido para limpar. Eu me dou muito bem com papel toalha. Absorve melhor, a gente consegue não só limpar e secar o pincel, mas a gente também consegue retirar aquele excesso de tinta ou de água no papel sem esforço. Papel toalha é a melhor saída. Nunca papel higiênico. Vai por mim. Vai por mim. Número 4. Dica número 4. Secar e guardar os seus pincéis de forma correta. Estocar. Por que eu estou falando assim com esse sarcasmo? Porque eu fazia muito errado. Eu guardava os meus pincéis molhados. Assim, eu limpava e guardava. E aí, o meu pincel começava a perder as cerdas, porque ele apodrecia aqui dentro. Claro que era um pincel que essa parte aqui era de madeira, e aí isso facilitava. Esse aqui é um metalzinho, tá? Mas não faz bem pro teu pincel. Então o ideal é lava o pincel, deixa o pincel descansando na mesa, em cima ali do teu papel toalha, não do papel higiênico, do papel toalha. Deixa secando ali e depois tu estoca assim, nunca assim. Então é importante cuidar bastante do teu material, porque material de aquarela, de arte em geral, são materiais caros. Então a gente tem que tratar com bastante cuidado e, né, se esmerar nesse quesito. Guardar, estocar de forma correta o nosso material. Dica número 3. Essa vocês vão rir, mas aconteceu comigo muitas vezes. Como eu comecei a pintar aquarela sem ter base nenhuma de aquarela, eu não sabia nem como é que funcionava, a única coisa que eu sabia é misturar água com tinta, isso é aquarela, era a única coisa que eu sabia. Então eu não tinha conhecimento de coisas pequenas, como reutilizar a aquarela. Então, vou pegar esse aqui, que é um estojo maior, que dá pra ver melhor. Vocês conseguem ver que aqui tá uma bagunça de cores. Não é porque eu sou desorganizada. Não é porque eu não sou limpinha, eu sou limpinha. Mas essas cores aqui, elas vão ser reutilizadas. Essa é a parte bela da aquarela. Ela é uma tinta que dura bastante. Então, por que eu vou limpar isso aqui? No início, quando eu comecei a pintar, eu queria minha paleta limpa, branquinha assim, ó, maravilhosa. Não assim, toda suja. Então, eu terminava de pintar, eu ia lá e lavava. Até que eu descobri que não... Isso aqui, this is money, e é muito money, porque tinta de aquarela, principalmente essa paleta aqui, é caro, tu tem que investir granas de money, é caro, então a gente não pode botar fora assim. Eu botava, eu limpava, e aí eu ia lá na pia do banheiro e saía aquele arco-íris de cores, e aí eu até pensava, nossa, como é pigmentado isso, como... Tinha uma titiquinha de nada, assim, uma pintinha de uma tinta, eu colocava água e sujava a pia do banheiro todo com aquela tinta. Eu pensava, gente, né, que desperdício. Até que eu descobri que eu estava errada, que a gente tem que economizar e aquilo ali não tem nada de errado, a paleta não tá suja, a paleta tá com tinta. Então, não lave a tua paleta, a menos que tu não... Ah, o que eu faço? Mas, não tem espaço pra colocar mais tinta. Então, eu escolho normalmente aquele que tem menos tinta. Então, eu vou no ladinho que tem menos tinta. Eu passo o pincel molhado com água e passo o meu papel toalha ali, num lugarzinho. Vocês conseguem ver que eu uso qualquer cantinho. Esse aqui nem era para ser utilizado. Esse aqui é a tampa. As pessoas normalmente utilizam esse lado aqui. Eu utilizo cada cantinho que tem. E eu ainda tenho outros godês separados, só o godê de plástico, que eu também uso. Então, quando eu precisar de um rosa... cá está o rosa. Quando eu precisar desse azul, cá está o azul. E assim sucessivamente. Reutilize. Poupe. Dica número 2.
Procure materiais de aquarela que sejam adequados para ti. E aí, volta lá na regrinha, na diquinha número 10, que eu disse, siga um número pequeno de artista, foque nas referências. Dá para fazer um link entre essas duas dicas, tá? Procure materiais que sejam ideais para ti. Ter como referência uma pessoa que pinta landscape, que pinta... Eu tenho problema com essa palavra. Qual é a palavra? Paisagens. Não adianta tu seguir uma pessoa, ter como referência uma pessoa que pinta paisagens e tu gosta de pintar tamanho menor, uma folha menor, tu gosta de pintar botânica, tá? Flores. É diferente, tu não vai utilizar os mesmos pincéis que aquela pessoa utiliza. É legal ter mais referências, já falei sobre isso, mas é importante que tu olhe para aquilo que tu gosta de fazer e tente utilizar os materiais o mais correto possível para a tua técnica, para aquilo que tu pinta, tá? Isso é muito importante. O tamanho do pincel, qual é o papel para a técnica que tu usa bastante água, então é importante que tu, quem sabe tu use um papel que absorva bastante água, né? Eu gosto de pintar mais seco com a tinta, não gosto de pintar no molhado, então de repente um papel hot press seja o ideal para ti. É importante que tu encontre os materiais certos de acordo com aquilo que tu tá pintando, tá? Parece simples, mas não é. E a dica mais importante é a dica número 1, é começar a pintar usando as minhas próprias fotos. Isso é muito importante, isso faz a gente se sentir bem, a gente aprende muito com isso, tá? Tira uma foto e pinta a partir da tua foto. Não dependa de outros artistas ou de fotos da internet para pintar. Usa fotos tuas. Acredite, isso vai fazer toda a diferença, porque tu não vai te apegar. A gente já começa, às vezes, com uma certa insegurança de, eu não sei pintar, eu tô aprendendo. E tudo bem, é legal ser humildão, já falei sobre ser humilde e começar do zero. Mas aí a gente depende sempre de outros para pintar. Eu dependo daquela foto da internet, que não é minha, tá? Que é de outra pessoa, alguém tirou aquela foto não é minha e eu uso ela como referência. Tudo bem para treinar, é legal usar, tem tanta coisa bonita na internet, é legal usar outras fotos, às vezes o trabalho de outros artistas como referência, mas é importante criar o nosso próprio, coisas únicas. Então eu comecei a fazer isso com as minhas fotos de viagem e gente, isso fez muita diferença pra mim. Eu me senti melhor, eu senti que eu tava construindo algo mesmo, era meu, porque a foto foi minha, a pintura foi minha. É importante que a gente aprenda a pintar usando fotos nossas. É muito importante. É muito importante para nós, pra gente se tornar pessoas mais seguras com aquilo que a gente está fazendo. É importante. Então, usa fotos tuas, tira fotos se tu gosta de pintar pessoas, tira fotos dos teus familiares, pinta fotos tuas. Não tem nada de errado em usar referências da internet, mas dá uma atenção para isso. Começa aos poucos usando as tuas fotos, usando referências tuas, usando material teu, que tu produziu. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham achado útil esse vídeo. Com certeza, se eu tivesse assistido um vídeo como esse, com essas 10 dicas, teria encurtado bastante o meu caminho, teria me ajudado bastante. Então eu espero que eu tenha te ajudado, de repente, com algumas dessas dicas. Até o próximo vídeo. Não te esquece de te inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos, porque isso é muito importante para mim. Beijo, até a próxima!